Bom, vamos começar então essa conversa. Eu estava comentando que, que a nossa live de hoje, e eu estou pretendendo que isso continue nas próximas lives, vai ser um pouquinho diferente. Eu vou falar menos e eu quero trocar um pouquinho mais com vocês. Então, eu vou levantar alguns tópicos para a gente fazer a conversa e aí a gente começa a trocar a partir desses tópicos, assim, tá? Então vai ser menos aula, que é o que eu acho que eu estava acabando fazendo nas outras, e vai ser um pouquinho mais troca mesmo, beleza? Bom, então, primeiro, oi a todo mundo que está aí agora assistindo, ou que está assistindo depois, ou que está ouvindo áudio, porque agora eu estou distribuindo esse material aí de diversas formas, então não sei de que forma isso está chegando para você. Como eu falei, a gente vai ter então um esquema diferente hoje, de fazer mais troca, né, de conversa, e também eu vou diminuir um pouquinho essa periodicidade, assim, essa frequência, porque fazer de 2 dias por semana, assim, de segunda e quinta, vai ser meio complicado agora, porque eu estou preparando para minha banca de qualificação. Então, eu preciso dar uma focada no meu projeto de pesquisa. Mas a minha ideia é continuar fazendo uma vez por semana. Então, a gente vai continuar. Amanhã eu vou botar uma enquetezinha aí para saber que dia que é melhor para as pessoas. Então, para quem não me conhece, está chegando agora, meu nome é Ivan Montanari, eu sou mestrando em Gestão de Políticas Públicas pela Universidade de São Paulo, USP, e estou propondo essa série de lives para a gente conversar, né, a partir disso tudo que está acontecendo, dessa pandemia e de tudo que deriva disso, né? A partir disso, olhando para tudo isso a partir do campo de análise de políticas públicas, né? Não só, na verdade, disso, né? A gente vai estar conversando sobre outras coisas, mas é a minha área, é a área que eu pesquiso. Então, a ideia é processar essa maluquice, tudo que está acontecendo, e refletir sobre o dia seguinte. Todas as lives anteriores estão disponíveis no IGTV, no YouTube e também como áudio em podcast em diversos podcasters, players de podcast, né? A gente está no Spotify, no Deezer e vários outros. Bom, então vamos lá. O encontro hoje... gostaram do colar. Valeu. O encontro hoje, a gente vai conversar sobre pessoas que circulam pelo mundo e levam o vírus no deslocamento. Esse é o desafio. A gente está vivendo uma pandemia que é fruto desse deslocamento de pessoas pelo mundo, né? Então a gente vai conversar um pouco sobre isso. E de outro lado, os equipamentos e insumos para enfrentar a pandemia são os mesmos em qualquer parte do mundo. Contudo, a produção desses insumos e desses equipamentos é limitada e também é concentrada geograficamente. Então, a gente vai olhar para isso, porque, de um lado, né, essa circulação de pessoas hoje está muito reduzida, para não dizer quase tendendo a nenhuma. Você tem o fechamento das fronteiras de praticamente todas as nações do mundo, da maior parte delas. E o que é que isso significa, né? As pessoas não podem entrar. E você também tem circulando de outro lado algumas manchetes, que eu não sei quem foi que viu a vinheta da live de hoje, algumas das manchetes que circularam aí entre o final da semana passada e o começo dessa, que falam, por exemplo, do Trump dizendo que não queremos que os outros consigam máscaras. De uma carga chinesa com 600 respiradores que estava vindo para cá, para o Brasil, para o Nordeste, e que foi retida no aeroporto de Miami,
e com cancelamento da compra por parte da China. A China estava vendendo para a gente, o material estava passando pelos Estados Unidos e vindo para cá e ficou retido nos Estados Unidos. Esses 600 respiradores que podem salvar incontáveis vidas não vão chegar no Nordeste brasileiro porque os Estados Unidos retiveram esse material. E, de outro lado, né, não é só os Estados Unidos que segurou esse material. A China também cancelou essa compra, né? Então, eu acho que curioso, né, porque a gente tem discutido muito, né, parece que tem um pessoal que gosta de discutir política muito como algo um pouco mais visceral só, e aí pensa muito em polaridade, né? Então acha que ou você está do lado dos Estados Unidos ou você está do lado da China, né? A gente vai conversar sobre esse lugar de reviver a Guerra Fria, né? E enquanto que na verdade é isso, a China vendeu para os Estados Unidos e cancelou o contrato com o Brasil e está fechado ali. E os Estados Unidos retiveram o material ali. Então não sei se faz muito sentido a gente pensar numa polarização desse jeito, né? E há matérias que dizem que os Estados Unidos fez isso com outros países, né? E que a própria Europa, países da Europa fazem isso entre si. Essa é uma parte da conversa, então. Tá? É falar sobre esse momento geopolítico que a gente está vivendo. Então a gente vai falar um pouquinho de geopolítica. E do outro lado, eu queria falar com vocês sobre outra parte do tema, é governabilidade. Por quê? Porque, não sei se vocês viram, o dia hoje foi bastante turbulento politicamente. Tem um pessoal aí que está tendo que fazer umas conversas meio complicadas, sabe? Ficar botando na balança aí e decidir, né? Quantas pessoas a elite brasileira quer que morram no país. Porque é disso que se trata nesse momento, quando a gente está falando de trocar o Ministério da Saúde, a cabeça do Ministério da Saúde num momento como esse que a gente está vivendo, né? Então tá tendo um pessoal aí que está tendo que ter uma conversinha meio séria, meio complicada. E a governabilidade, ela tem a ver com a capacidade de governar, né? Então, o que é que sustenta uma governabilidade, as relações políticas para construir maioria na sociedade ou no Congresso, né? E aí a tomada de decisão é sempre permeada por forças, né? E que forças são essas? E eu queria, claro, tratar do episódio hoje do ministro do Mandetta, ministro da Saúde, que é quem tem sido alvo de boas impressões de boa parte da população e que ficou ninguém sabe se fica ou se sai no dia de hoje. Ele balançou bastante, chegou a sair notícia falando que ele estaria fora do governo, já como uma decisão tomada, e depois isso mudou um pouquinho. Meio que voltaram atrás, não sabemos bem o que é que vai acontecer. Então, esses são os dois assuntos, entender essa questão da governabilidade, porque o Mandetta, a gente sabe que ele nesse momento é uma pessoa que está com a popularidade muito alta, as pessoas conhecem o Mandetta e estão confiando nesse cara, só que infelizmente ele discorda da visão do chefe dele, que é quem tem a caneta. E que vai ter que decidir aí, né, se perde mais uns pontos de popularidade. A gente já sabe que o governo já está com uma popularidade bastante baixa, mas que também não confia, né, nas pesquisas de popularidade, né, que é isso que é uma questão muito complicada, né, esse negacionismo da ciência, da pesquisa, né. E é isso, o Mandetta ficou num sai ou não sai no dia de hoje. Então, a partir desses assuntos, quem tiver pergunta, manda aí nas perguntas. Eu vou começar a conversa sobre esses dois assuntos e aí a gente tenta ir guiando a partir dessas coisas, beleza? Então, se alguém tiver perguntinha, só mandar. Então, primeira coisa sobre geopolítica. A gente está
Parece que a gente está vivendo muito essa reedição, né, da Guerra Fria, como eu falei, né, agora criando essa polarização de Estados Unidos com China ao invés de União Soviética, né? É, e fico pensando, né, nessa narrativa que foi construída da Segunda Guerra para cá, né, pegando a Guerra Fria, inclusive, dos Estados Unidos enquanto herói mundial, né? Quem viu a vinheta, tentei começar uma conversa já sobre isso. De como essa imagem dos Estados Unidos enquanto alguém que salva o mundo é algo muito presente e que nesse momento essas manchetes estão mostrando o que é que numa situação extrema de verdade, né, quando a gente, sei lá, precisa de heróis, ou gostaria de tê-los, essas pessoas estão agindo dessa forma como estão agindo, né? E nesse sentido, essas fronteiras que estão fechadas, tanto para a circulação de pessoas quanto para a circulação de mercadorias, né? Porque a gente está com esse problema de insumos, né? Estou falando principalmente desses insumos. E isso no futuro, como é que isso fica? Se a gente pensar que, será que num curto prazo a gente vai ter de novo as pessoas circulando pelo mundo? E de outro, será que num médio prazo, na verdade, a gente vai conseguir criar economias um pouco mais independentes, que não precisem tanto dessa visão do mercado global, né? Porque a gente está tendo esse problema porque a produção ela é concentrada geograficamente. Então, como é que a gente faz essa produção chegar aqui, né? Então, será que isso vai mexer a partir do próximo ciclo? Tem uma pergunta aqui, vamos ver. Que virá nos... Qual que será que é a final dela? O atual governo está minimamente preparado para lidar com a crise que virá nos... Cara, a gente conversou um pouco lá na primeira live sobre capacidades de ação do Estado. E acho que não só não está preparado com o que virá, porque não está preparado para o que está aqui. E não é só o atual governo. Sim, também essa tensão, né, de trocar a cabeça de um ministério que está sendo que está sendo bem reconhecida por boa parte da comunidade acadêmica, boa parte da população. Você trocar uma pessoa como essa, ou pensar que você poderia trocar isso, não faz o menor sentido. Isso mostra um despreparo, provavelmente a pessoa está botando o ego na frente da decisão, né? Então, eu acho que não só o próximo governo, como a estrutura do Estado brasileiro não está pronta para lidar com isso. A gente não tem recurso suficiente, a gente não tem recurso financeiro, a gente não tem recurso físico de equipamentos, insumos, e a gente não tem recursos humanos para lidar com isso. Então, não vão ser dias bastante tensos. Acho que vão ser momentos bastante tensos, bem tristes. Bom, voltando um pouquinho, então, mandem perguntas aí, tá, gente? A gente já está abrindo para as perguntas. Tem outra aqui? A ideia de pós-capitalismo tem fundamento? Vamos viver numa fase renascentista? Acho isso uma boa pergunta. O que vem depois, né? Essa é a grande pergunta. Eu separei aqui para falar sobre isso, falando dessa questão da geopolítica, né? A gente tem, ao que parece, duas possibilidades, né, enquanto extremos. Tem infinitas possibilidades, né, mas vamos pensar em dois caminhos que o atual estado das coisas poderia caminhar. Um, que eu acho que tem a ver com essa ideia de viver uma fase renascentista, não sei se eu daria essa palavra, na verdade,
Eu não, a ideia de viver uma fase renascentista acho muito difícil, né? Pelo menos no sentido mais, é, sei lá, positivo da coisa, de acreditar mesmo, né? Que a gente vai ter as pessoas entrando em consensos ou buscando isso, né? Ou buscando um aprofundamento da ciência, né? Sei lá. Mas o que eu acho que são dois polos é, de um lado, um aprofundamento do globalismo. Então, circula hoje já um papo da gente pensar numa constituição do mundo, da Terra, uma constituição, né, ampliar, levar o direito à esfera internacional. Então, a gente vai falar de constituição e governo do mundo, né? O que é que isso pode virar? E, de outro lado, parece que a gente também está dado a possibilidade da gente retomar um feudalismo no nível global, né? Você tem as fronteiras se fechando, provavelmente num curto espaço de tempo isso não vai voltar ao que era antes, porque por quanto tempo que você fecha com as fronteiras, que você se sente seguro para abrir suas fronteiras e receber alguém que pode eventualmente recomeçar depois que você conseguiu controlar a epidemia? Então, mesmo depois de controlada a epidemia naquele território, qual é a possibilidade de... Como é que você deixa alguém entrar ali, né, sendo que você pode reiniciar todo o processo? Como você controla, né, essas fronteiras? E, de outro lado, aquilo que eu estava falando da economia, né, que, de repente, como estão faltando os insumos, talvez a gente faça uma reflexão e chegue ao entendimento de que, no nosso país, a gente precisa produzir as coisas que são necessárias aqui numa emergência. E então a gente vai desenvolver aqui a indústria, a gente vai fechar um pouco isso e começar cada um a ir para o seu canto. Diminuir esse contato global, no mínimo físico, né? Porque a gente sabe que a internet cria outra camada para isso, mas esses são os dois polos, né? Se a gente tem um aprofundamento do globalismo ou um reencontro com algo mais feudal, né? Cada um no seu canto, cada país no seu quadrado, ou se a gente começa a juntar o mundo, né, sobre essa ideia da ONU, né, das Nações Unidas, né, e desenvolve a partir disso. Pode ser as duas coisas, talvez, mas esses são dois caminhos que acho que estão aí para a gente, que podem acontecer. Luísa. Como fica a pesquisa, a construção de conhecimento nesse cenário? Porque os insumos são bens que têm um fim, mas as tecnologias, estudos de vacina, medicação, etc., se desenvolvem melhor em cooperação. Você diz de forma internacional, né? Pelo que eu tô entendendo, dentro dessa ideia do que pode acontecer no dia seguinte. Se é isso, eu acho que as cooperações, eu acho que é algo que, bem ou mal, pode se dar de uma forma mais comunicacional, né? E isso dá pra gente fazer à distância, né? Estamos aqui batendo esse papo, fazendo essa conversa em quarentena, as pessoas isoladas. E então eu acho que alguma coisa disso pode ainda continuar, né, sendo desenvolvido. Porque a gente consegue manter a comunicação. A comunicação continua, o que diminui a circulação de pessoas e de mercadorias, eventualmente, né? Então, mas isso tudo, gente, por favor, como hipótese, como uma projeção do que é que pode acontecer no dia de amanhã, né? Porque no mundo que está dado, fugir a qualquer imaginação, no mundo que está aí, a gente está tentando imaginar o que é que pode ser, porque é o que nos cabe agora, né? Então, é isso, eu acho que a gente... na questão da pesquisa, talvez, agora pensando no Brasil, talvez seja um setor que comece a ganhar que comece a ganhar um pouco mais de relevância, de reconhecimento. Não de modo geral, né? De modo, por exemplo, acho que ciências humanas ainda vai ficar bastante no canto, de escanteio, como é hoje, as artes então nem se fala, mas acho que talvez, tipo,
a parte mais de ciências médicas, biológicas, eu acho que isso talvez comece a ganhar alguma relevância, não que isso também não possa começar também a ser fomentada pelo mercado, que eu acho que isso é uma coisa que também pode acabar acontecendo, né? Temos perguntas. Tô pensando no Trump, que queria desenvolver vacina só para americanos. Eu não vi essa notícia sobre ele desenvolver a vacina só para os americanos. O que eu vi circulando bastante e que também não vi uma notícia sobre isso é sobre o lance da testagem de vacinas na África, né? Pelo que eu entendi, tem vacinas que estão sendo desenvolvidas na Europa e o que circula é que isso pode estar sendo testado na África. Essa questão da pesquisa da vacina, mas isso dos Estados Unidos, perdão, essa questão da vacina sendo desenvolvida só para americanos nos Estados Unidos tem a ver com propriedade intelectual, né? Essa questão de como é que circula esse tipo de informação. Se eles estão pagando pela informação para desenvolver isso, é possível que, na verdade, isso daí já acontece, né? A gente sabe disso. Desde. Só que é isso, a gente está numa emergência global, eventualmente ele desenvolve algo ali e salva a galera lá e vende para o resto, né? Isso é algo que é super possível de acontecer. Não vejo muito bloqueio para que isso acontecesse, né? Enfim, não sei se eu respondi a tua pergunta, Lu. Não sei se era por esse caminho que você estava querendo ir. Vamos lá. Se não tem pergunta por enquanto, vou tentar abrir mais alguns tópicos. Sim. A gente estava falando, né, outra coisa que acho que tem a ver com a pergunta também que foi feita antes, né, sobre se a gente vai viver um momento de renascimento. A gente está no momento em que, aqui, sobretudo aqui no Brasil, né, acho que mais do que qualquer parte do mundo, mas em outros lugares também deve estar rolando muito forte. Como é que a gente faz uma troca, né, entre o que é opinião e o que é ciência? Aonde que está a diferença entre essas duas questões, né? E hoje essa discussão que está botando o Mandetta, que está lá na corda bamba, né? Essa é a decisão que tá ali. Será que a gente está olhando para os dados da ciência, olhando para o que é que está acontecendo, ou a gente está fazendo valer a nossa opinião, né? E como é que a gente constrói o nosso conhecimento? Tem a ver com isso quando a gente está falando disso. A gente está falando da onde? A gente está falando de algo que tem a ver com uma crença pessoal, né? Porque a gente tem convicção. O que é convicção? É algo que a gente acredita sem provas ou evidências aprofundadas e que faz sentido para as nossas crenças pessoais, aquilo que a gente acredita, né? Então a gente tem convicção de algo. E a partir disso a gente pode criar uma opinião, né? De outro lado, a gente pode falar de ciência, que eu construo um argumento, eu construo uma análise, uma leitura. Eu não estou só embasado nas minhas crenças pessoais. Eu não estou dizendo que dá para tirar de jogo as crenças pessoais, que isso não faz parte disso. Faz. Mas e aqui? Que não está pensando de forma embasada, né? Que não está aí aprofundando a análise, fazendo, né, olhando para as várias questões. E a gente está num embate muito forte entre essas duas coisas, entre convicção, não, eu acredito que é assim, né, e a ciência. Eu pesquisei, eu estou vendo os fatos, eu estou olhando estou fazendo conexão entre evidências aqui e entendendo o mundo a partir disso. Não é só a minha opinião, né? E isso é o que está posto hoje enquanto debate. E a pergunta, se tem notícia... Essa é minha mãe, gente. Oi, mãe. Tem notícia sobre a saída do Mandetta? Seria uma perda irreparável. Então, eu estava conversando antes. Hoje foi um dia, pelo que até onde li, ele balançou muito, chegou a sair
é, algumas manchetes falando que a decisão já tinha sido tomada e que ele seria demitido no dia de hoje. E depois saiu uma outra notícia falando que quase foi demitido, mas que não foi demitido. E que quem fez o presidente Bolsonaro mudar de opinião foi a ala militar do governo dele. Mas que não quer dizer que está resolvido. Que então ele ainda está ali na corda bamba. Né? É isso. A caneta está na mão dessa pessoa. Essa pessoa é quem decide. Ela tem prerrogativa constitucional para fazer isso. Quem decidiu isso foram as pessoas que no dia 28 de outubro, se não me falha a memória, de 2018, votaram 17 na urna. Essa pessoa está podendo assinar a demissão do Mandetta ou não agora. Foram as pessoas que tomaram essa decisão lá atrás. Né? E é a pessoa que... Quem controla agora? Né? Quem que controla agora? Eu acho que é uma reflexão muito importante que as pessoas precisam fazer. Né? Porque a saída do Mandetta é para entrar certamente alguém que está alinhado com o Bolsonaro no sentido de que deve ser suspenso o isolamento social. Algo que a gente sabe o que é que vai dar. Né? A gente já tem os casos crescendo e isso só vai crescer mais, mesmo em isolamento. E se a gente soltar o isolamento, isso vai ser muito pior. Né? Eu acho que isso, a essa altura do campeonato, para as pessoas mais ou menos esclarecidas, isso já está bem evidente. Né? Hashtag, é o que o pessoal está tentando fazer no Twitter, mas é isso, pressão. Só isso que a gente tem. Vamos lá, mais uma pergunta. Sobre manifestos do povo, direita ou esquerda, como lutar pelos seus direitos em... tem que fazer a pergunta mais curta, tá, gente? Porque senão eu não consigo ler inteira. Termina aí a pergunta para nós. Eu vou para outra pergunta enquanto isso. Sua pergunta também, Guilherme. Guilherme super participando aqui. Será mais algum militar? Será apenas genocídio e higienização da população? Quem vai entrar? Quem está discutindo muito que eventualmente possa entrar é o Osmar Terra. Ele é médico. Ele foi ministro da Cidadania do governo até pouco tempo atrás. Não está mais no ministério. E ele é médico e ele tem defendido bastante o final do isolamento. Circulam muitos áudios dele pelo WhatsApp, falando que a coisa não é tão pesada assim. E se não for ele, certamente ele, pelo que se noticiou, fez uma reunião hoje com o Bolsonaro para orientá-lo de outros nomes, talvez, eventualmente. Então, essa pessoa ou alguém. De todo modo, gente, o fato é, se ele está querendo demitir alguém porque esse alguém não concorda com a visão dele, é porque ele vai querer colocar alguém que concorda com a visão dele, né? Então, certamente vai ser algo nesse sentido. Temos mais perguntas? Como lutar pelos seus direitos em casa? Então, o Guilherme perguntou sobre manifestos do povo, direita e esquerda, como lutar pelos seus direitos em casa? Ótima pergunta, a gente tem conversado sobre isso em algumas outras que a gente fez. Eu acho que é só fazendo a disputa da narrativa. É só fazendo a conversa, fazendo isso que a gente está fazendo aqui, ampliar isso. Eu não consigo ver a gente, num médio prazo, conseguindo organizar algo, né, sem agravar a situação de saúde pública que a gente está tendo. Então, é só isso. A gente, do mesmo jeito que a gente consegue cantar parabéns pela internet, né, trocar com as pessoas, a gente também consegue se comunicar. Né? Eventualmente, uma hashtag hoje, né, quanto que ela pode mobilizar. E todo mundo sabe disso, né? Até botar robô para subir hashtag. Beleza. Mais perguntas?
Mais uma. Acredita ser possível a união dos continentes através da internet, fazendo do mundo uma grande morada, imagino, sei lá. Eu... É isso, eu acho que a gente está vivendo uma grande crise que está mostrando há algum tempo, né, não é de hoje, umas faces bastante obscuras, né, que a gente ainda tem circulando na Terra no século XXI. Um pensamento que não mudou ou que mudou muito pouco. São essas pessoas que ainda estão decidindo, né, o que é que vai ser do mundo. Eu não sou muito otimista assim de pensar que a gente vai ter um momento harmônico depois disso. Não tenho pensado muito por aí não. Queria. Acho que há algum tempo isso passou por mim assim. Acho que a gente vai ter umas boas conversas para fazer. Eu acho que isso sim. Pela internet e pessoalmente, depois que essas coisas acabarem assim. Agora, como é que isso vai se guiar internacionalmente é o que eu estava falando. Tem tanto essa possibilidade da gente aprofundar esses contatos globais, quanto da gente, se isolar do mundo, né? Os países cada vez mais se isolarem, assim, que também é bastante sério, né? Como que a gente se isola, né? Depois de um momento como esse que a gente está vivendo, mas que é fruto também dessa circulação grande de pessoas que aconteceram no mundo, né? Você pensa, se a gente não tivesse um avião, essa pandemia não estava acontecendo. Ela seria restrita a uma parte do mundo e depois de passar ali, ela não ia se espalhar do jeito como está espalhando. Essa é um fenômeno fundamentalmente global, desse globalismo, do fenômeno da globalização e dessa conexão, né, dessa diminuição das distâncias pela aviação, sobretudo. Então, como é que a gente reage a isso, que é um fenômeno de ordem global, né? Tem várias formas. Eu não sei se juntar os continentes é a que vai prevalecer no final das contas. Tenho minhas dúvidas. Gente, oi para quem está chegando, oi para quem chegou há pouco tempo. A gente está batendo um papo sobre 2 temas principais. Um deles é geopolítica, então olhar para a política internacional a partir disso que está acontecendo, né, do fechamento das fronteiras, dessa questão da circulação de mercadorias e insumos, equipamentos pelo mundo, do bloqueio da circulação desses equipamentos médicos nesse momento, e das relações internacionais. E de outro lado a gente está falando também sobre governabilidade. A gente está falando sobre a capacidade de você conseguir governar, né? E o que é que isso está acontecendo hoje, né? Porque a gente está vendo aí essa decisão complicada aí de que eventualmente demita o ministro da Saúde nesse momento. A gente tem que pensar um pouco sobre por que isso está acontecendo, né? Qual que é essa governabilidade, qual que é essa capacidade de governar que essa pessoa tem. A gente sabe que está muito fraco, mas que ao mesmo tempo é essa pessoa que tem a caneta na mão. A polarização China-Estados Unidos só vai atrasar a política internacional. Mas não terminou aqui, Dani. Não achei o final da pergunta. E como poderíamos falar sobre isso com quem não sabe de política externa e hegemonia? Hegemonia, imagino, né, que estava aqui. A gente vai precisar falar. A gente vai precisar trocar essa ideia. Explicar, né, como que é. Se a pessoa tiver afim, né, de fazer essa conversa, né, gente? Porque a gente sabe que está num momento difícil.
mas a gente precisa desenvolver essa capacidade. E se não tiver abertura, gente, não dá para conversar, não dá para conversar. E eu acho que a gente não pode ficar se metendo em contextos, conversas violentas e tóxicas, porque a gente está querendo defender uma visão do mundo ou querendo pensar junto, né? Então, eu acho que é olhar, por exemplo, pensar nisso. A primeira coisa é, qual é o sentido de fazer essa polarização, né, num momento como esse? Pensando nessa polarização, né, e nessa discussão que está sendo feita principalmente nas classes médias aqui, né? Estados Unidos e China, essa reedição da Guerra Fria. Os Estados Unidos está confiscando geral. Todos os equipamentos, de insumos que são necessários para salvar vidas nesse momento, estão sendo confiscados e retidos por um governo, que é os Estados Unidos. De outro lado, a China ela cancelou o contrato com o Brasil de venda para vender para os Estados Unidos. Ou seja, gente, não tem lado para defender aqui, tá todo mundo ferrando com a gente, pô. Então, eu não acho que dá pra gente ficar pensando nisso assim como eu acho que não dá pra gente ficar olhando para a China e falar que porque esse vírus foi criado pela China, a gente não tem nenhuma evidência disso. Quando eu falei que a diferença entre opinião e ciência, estou falando disso. A gente tem aqui talvez uma desconfiança, a gente tem eventualmente, né, a pessoa constrói uma convicção disso a partir da sua crença, não, é isso mesmo. Mas não tem embasamento, só tem, eu acho que é assim. Faz sentido dentro da minha lógica, né? E se você não tem fatos ali, não dá para você falar isso, né, com responsabilidade. A gente precisa buscar ter responsabilidade sobre o nosso discurso. A gente precisa conseguir saber do que a gente está falando quando a gente está falando. Não que a gente tem que saber sobre tudo, né? Mas sobre o que a gente não sabe, a gente tem que pegar mais leve, sabe? A gente tem que ouvir também sobre aquilo que a gente não sabe. A gente talvez tenha muito a aprender com as outras pessoas, né? Então eu acho que a conversa tem que rolar um pouco nesse lugar. Mais uma pergunta. Como sair do isolamento? Temos exemplos mostrando o quanto quanto é catastrófico não fazer. Como sair do isolamento? Combatendo o vírus, né, antes de qualquer coisa, não negando a periculosidade, o perigo que a gente tem com o vírus circulando, né? A gente não pode negar isso. E a primeira coisa é isso, para que a gente possa combater ele de verdade. O isolamento social está sendo necessário nesse momento porque a gente não tem outra ferramenta menos radical para lidar com isso de forma um pouco mais eficaz. A gente não tem isso. Então, a gente só pode atuar em duas frentes nesse momento. Claro que a gente pode ir aqui fomentando pesquisa para que a ciência nos dê respostas, tanto para parar com essa epidemia, quanto para tratar melhor os nossos doentes, né? Então você tem essa engrenagem aqui rolando e precisando realmente se desenvolver. De outro lado, a gente tem que cuidar dos nossos doentes, para que essas pessoas fiquem bem, para que a gente não perca tantas vidas e para que menos pessoas circulem, né, com o vírus. E essa é a terceira parte. Você quer que menos pessoas circulem com o vírus, para que você tenha menos pessoas doentes, certo? Então, essas são as ferramentas que a gente tem hoje para lidar com esse vírus. Eu não sei por quanto tempo vão ser só essas. E é isso. E depois, quando a gente vai voltar desse isolamento, é quando a gente vê que está controlado, mais ou menos controlado, né? Eu estou sentindo que está meio escuro. Eu vou acender outra luz aqui. Acho que melhor. Melhor, né?
Então, assim, esse é o grande risco, da gente sair do isolamento, achando que está bem de novo, e a coisa começar a se proliferar de novo. Então a gente não tem ideia de quantos. A gente viu na entrevista do Átila no Roda Viva, ele fala um pouco sobre como talvez a gente viva nos próximos anos em nos ciclos de quarentena e quebra do isolamento, né? Então a gente vai e volta da quarentena. É um cenário que é possível. Não sei como é que isso vai se desenvolver. Ou seja, demorará. Eu acho que vai demorar para ele parar de ser uma solução, né? Porque para isso a gente precisa de ter soluções mais eficazes do que isso. E eu acho que isso não vai acontecer tão cedo. É isso que é complicado. Bem complicado. Bom, aqui tem mais 10 minutinhos, gente, de troca. Eu vou... Sim, a gente estava falando de governabilidade, né? Como é que a gente vai pensar depois, né, no dia de amanhã, nessa nossa forma de governo, do presidencialismo, né? Como é que a gente pode ter alguém lá em cima na presidência que não consegue tomar decisões que façam sentido até para as outras esferas de governo nesse momento, né? Então, isso é outra coisa que a gente vai ter que discutir já já. Como a gente se organiza politicamente, né? Como a gente escolhe esses governantes e como é que vai ser esse sistema de governo depois. É algo bem delicado da gente pensar também, né? Bom, se tiverem mais perguntas aí, mandem, a gente responde agora no finalzinho. Mas eu queria agradecer vocês pela participação aí. A gente teve bastante perguntas, espero que vocês tenham curtido um pouco mais, ou curtido essa forma um pouco mais descontraída, né? Tava pensando muito que eu precisava fazer mais live, um formato mais live, menos aula. Então a ideia é essa, a gente vai diminuir um pouco, como eu conversei lá no começo, a frequência. Quinta-feira não vai ter, provavelmente ou na segunda-feira que vem ou em algum outro dia da semana que vem. Mas eu vou postando aí. Sugiram temas também, se vocês quiserem, tá? Por inbox. E essa live, para quem não pegou desde o começo, ela vai ficar disponível por 24 horas nos stories, a partir de amanhã no IGTV, provavelmente depois de amanhã no IGTV, no YouTube e também como podcast em diversos agregadores de podcast. A gente está no Spotify e no Deezer, por exemplo. E pedir ajuda para divulgar essas lives e a página, para que a gente possa somar mais pessoas e também trazer mais pessoas bacanas para conversar. E é isso. Fiquem em casa. Eu que agradeço vocês pela presença virtual. Boa noite. Fiquem em casa, fiquem bem. Uma ótima noite para vocês. Boa semana.